Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Bom, a vinheta já foi logo de cara, passou até inteira, entendeu? É assim, aqui no canal funciona assim, tá? Quando a vinheta vem primeiro, ela vem inteira. Quando ela vem como um corte, ela vem pela metade, tá certo? Aqui é assim, aqui o Botafogo sempre joga em casa, você também tem um palco aberto aqui, palco livre para você poder conversar aqui, espaço livre para você poder conversar aqui. Tá? E eu quero falar com vocês hoje sobre a Taça Rio, que atualmente é mais um problema do que uma solução para o campeonato estadual. Botafogo está num dilema, tá? Nessa Taça Rio agora, no momento em que o cabeçudo começa a prestar atenção aqui, porque crianças gritam aqui no condomínio onde eu moro. Inclusive esse vídeo está saindo um pouco mais tarde do que o costumeiro, né? Porque muitas coisas aconteceram, desculpa. Então esse vídeo aqui vai sair mais tarde, só não podia deixar vocês sem vídeo, até porque o assunto é importante, tá? Bom, vamos lá. A Taça Rio foi criada em 1982. Antigamente não existia Taça Rio. Os campeonatos estaduais eram formados, claro, em turno e retorno em vários momentos, mas não tinham nomes assim, né? O campeonato já teve até 3 turnos, né? Botafogo, por exemplo, foi campeão em 1997 num campeonato carioca que tiveram 3 turnos. O Botafogo, mesmo vencendo 2, teve que disputar uma final com o Vasco porque deixou de ganhar um turno. Vai entender? Coisas da FERJ, coisas do campeonato estadual que já era um problema antes dele simplesmente ser o problema que é hoje. Nossa Senhora, que bagunça que foi isso agora, né? Mas antigamente o torneio era muitas vezes disputado em pontos corridos, porque a gente não tinha um calendário de campeonato brasileiro, então às vezes o campeonato brasileiro e o campeonato carioca se confundiam na mesma temporada. Quantas vezes Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo se enfrentaram no mesmo ano, na mesma semana, por exemplo, por campeonato estadual e campeonato brasileiro, campeonato nacional, né? Como era chamado na época. Campeonato Brasileiro, só a caráter histórico aqui, Campeonato Brasileiro é de 71 para cá. De resto, antes disso, Campeonato Nacional. É que tudo foi englobado num lugar só, e aí teve a unificação, mas assim, de 70 para trás, Campeonato Nacional. De 71 para cá, Campeonato Brasileiro. Tá? Mas o Campeonato Carioca era disputado muitas vezes assim, em turno e retorno, em campeonato de pontos corridos. O Botafogo já chegou ao ápice aí de disputar, por exemplo, na década de 60, 35 partidas só pelo campeonato estadual. De 82 para cá, o que a FERJ resolveu fazer? Vamos diminuir as datas, porque agora a gente tem campeonato brasileiro, vamos fazer um campeonato com 2 turnos, com 8 equipes ou com 6 equipes. Muitas vezes o campeonato carioca foi feito com 8 equipes em cada grupo, né? Costumeiramente era sempre assim, 8 equipes em cada grupo ou então 6 equipes em cada grupo. E aí você tem a Taça Guanabara, que já era tradicional na década de 60, e você cria a Taça Rio pegando carona nesse tradicionalismo da Taça Guanabara. Assim foi. Em 1982 teve a primeira edição da Taça Rio, tá? O Botafogo tem 9 títulos dessa competição, que se tornou tradicional, não tão tradicional quanto a Taça Guanabara, mas se tornou tradicional até mesmo pelos times que perdiam a Taça Guanabara e sabiam que só estariam na final do estadual se vencessem a Taça Rio. Aí a importância desse torneio considerado o segundo turno do campeonato estadual. Tá? Mas nos últimos anos, a Taça Rio passou a ser um torneio que servia de salvação para os times pequenos, mas para os clubes grandes passou a ser uma punição. O calendário está cada vez mais complicado, a CBF vive criando campeonatos. Agora a gente tem a Supercopa do Brasil, agora a gente tem a Copa Sul-Sudeste, que um monte de time está deixando de lado essa competição. O Inter foi a última equipe a falar que não vai participar do torneio, abdicou da participação nesse torneio, porque o calendário é muito pequeno para o tanto de jogos que a dona CBF gosta de inventar. Tá? A CBF que
guardadas as devidas proporções aqui, vem fazendo um bom trabalho com Samir Chaldré, tá? Vem tentando criar, implementar coisas novas ao futebol brasileiro, mas ainda precisa implementar o que realmente precisa ser implementado. O fim do campeonato estadual como conhecemos. E quando eu falo o fim do campeonato estadual como conhecemos, não é simplesmente acabar com o campeonato estadual, porque isso também prejudica a FERJ. Eu sou crítico da FERJ? Sou. Mas prejudica a FERJ. Eu não quero que haja esse prejuízo para a entidade que cuida do futebol carioca. Mas o campeonato carioca precisa ser jogado em menos datas e a Taça Rio precisa acabar. Como que a Taça Rio pode acabar? Deixa o torneio ser importante para os clubes pequenos e deixa para os clubes grandes o torneio ser opcional. Botafogo poderia não disputar a Taça Rio em 2025, em 2026. Por que eu estou falando isso? Porque, segundo a regra da FERJ, o Botafogo é obrigado a colocar na Taça Rio o seu time principal, que hoje está às voltas de uma vaga, na busca por uma vaga na terceira fase prévia da Libertadores da América. Botafogo que precisa descansar os seus jogadores, que mesmo jogando em casa precisam de descanso, são obrigados, pela regra, a estarem no jogo em Saquarema contra o Boa Vista. Quando, na verdade, o Botafogo claramente tinha que escalar o seu time reserva, por assim dizer, com alguns jovens. Só que a FERJ não deixa isso acontecer. Porque para a FERJ, a Taça Rio não é uma competição. Para a FERJ, a Taça Rio é uma punição. Então a Taça Rio precisa ser revista pela FERJ. A Taça Rio precisa ser tratada como ela merece ser tratada pela FERJ. E não como ela está sendo tratada agora. O Botafogo está numa situação muito complicada. Porque você vai lá e não coloca os seus principais jogadores. Sabe o que vai acontecer com o Botafogo? Vai deixar de ganhar as cotas de TV que lhe são direito. Mas o Botafogo, para ter esse direito, precisa vender a própria alma. Será que é legal você ter que vender a sua alma para você ter um direito? A FERJ precisa rever muita coisa, a CBF precisa rever muita coisa, a Dona Globo precisa rever muita coisa. Porque se essa regra está em vigência, é porque a Globo ordenou que fosse assim. Então a própria Globo, que transmite o campeonato estadual, também precisa rever a forma como trata o campeonato carioca. Só isso. Qual a opinião de vocês? Quero saber. Comentem aqui embaixo. Fiquem de olho aqui nos próximos vídeos do canal. Você que está chegando agora, não se inscreveu ainda, se inscreve aqui, seja um amigo do canal Memória Alvinegra. É importante que você faça isso para a gente continuar crescendo e você crescendo junto com a gente aqui. Deixa o hype no vídeo também, tá? E ativa o sininho para você não perder a notificação dos próximos vídeos que saem aqui no canal. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho um outro canal que não está sendo utilizado ainda, mas eu tenho um outro canal aqui no YouTube que eu uso exatamente para entender como funciona o algoritmo do YouTube. Então eu peço para vocês de verdade, ativem o sininho, porque, por exemplo, para mim, que sou inscrito aqui por esse outro canal, sou inscrito aqui no canal Memória Alvinegra, sabe quando que as notificações surgem? Elas não surgem na hora que saem os vídeos. Elas surgem na hora que o YouTube considera necessário. Então é importante que você deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Quanto mais like, quanto mais inscrição, quanto mais sininho ativado, mais o YouTube vai entender que os conteúdos do Memória Alvinegra são urgentes. Que quando sai um vídeo meio-dia, 1 hora, 2 horas, 2h05, esse vídeo tem que estar notificado para você. E não no final do dia ou até mesmo no dia seguinte, tá certo? Faz todo esse movimento porque você ajuda demais canal Memória Alvinegra. E repito, deixe o comentário de vocês aqui sobre a Taça Rio, sobre o campeonato estadual, sua crítica, ou se a minha crítica é um tanto exacerbada, comenta tudo aqui embaixo, tá certo? Vídeo feito, vídeo entregue, grande abraço para vocês, valeu, fui!